E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui para mais uma aulinha agora de Fisiologia Humana, continuando o estudo da circulação. Nós já vimos os tipos de circulação nos animais, falamos sobre a estrutura da circulação no ser humano, sistema circulatório humano, com a estrutura do coração, e agora vamos falar daquilo que flui pelo interior do conjunto de vasos ramificados pelo corpo. Nós vamos falar inicialmente do sangue, que flui para o e depois vamos falar da linfa, que flui por um sistema paralelo, que vai desembocar nas veias, que é o sistema linfático. Inicialmente, quando falamos sobre o sangue, estamos nos referindo a quê? Nos referimos aos níveis de organização. O que é o sangue? O sangue é um órgão, o sangue é um sistema, o sangue é um conjunto de células que realiza uma função. É um tecido. Devido à grande quantidade de substância entre as células, de matriz intercelular, é um tecido conjuntivo. Nós temos tecidos conjuntivos com a matriz mais densa e tecidos conjuntivos com a matriz mais fluida. No caso, mais de 90% agora da matriz da substância que eu encontro entre as células no tecido conjuntivo sanguíneo é o plasma. Então tem muita água. Isso é importante, porque isso dá fluidez, permitindo o arrasto que o sangue realiza. Então o sangue vai arrastar consigo células e substâncias dissolvidas agora, que serão transportadas por todo o corpo. No interior do corpo, nós temos vasos ramificados que permitirão o transporte de substâncias. Onde esse tecido é gerado? No interior dos ossos longos, na medula óssea vermelha. Anatomicamente, órgãos, tanto em animais quanto em vegetais, podem ter a porção periférica, que é cortical, e a porção interna, que é medular. Então, se eu pegar um osso, um dos ossos longos, você vai ver que a parte periférica é de tecido conjuntivo ósseo, o córtex, e a parte interna de tecido conjuntivo hematopoético, formando a medula óssea vermelha. Nessa medula óssea nós teremos intensa hematopoiese, que é a formação dos componentes do sangue. Nós temos células em constante multiplicação. Nós teremos eritroblastos, que originarão os eritrócitos, os glóbulos vermelhos ou hemácias. Nós teremos megacariócitos, que se rompem e seus fragmentos vão formar as plaquetas. E poderemos ter também glóbulos brancos se multiplicando, apesar de que eles podem se formar em outra região e se multiplicar também no interior dos nódulos linfáticos. Mas quando falamos no sangue propriamente dito, vamos dividi-lo em duas grandes partes. Os elementos figurados, que são os componentes de origem celular. Eu tenho células, como as hemácias e os leucócitos, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, e temos fragmentos de células, que são as plaquetas ou trombócitos. Enquanto as hemácias ajudam no transporte de gases, principalmente o oxigênio, os leucócitos vão ajudar na defesa imunitária, nós já falamos na aula de imunização, e as plaquetas ou trombócitos vão auxiliar no mecanismo da coagulação, evitando hemorragias. Mas essas células e esses fragmentos celulares estão imersos, mergulhados no plasma, na matriz intercelular fluida, com grande quantidade de água. Então, o que nós veremos agora é justamente esta organização. Esse esquema nos ajuda a enxergar a divisão dos componentes do sangue. Então, o sangue ele é subdividido em elementos figurados, células e fragmentos celulares, e uma porção sem forma definida, que é a matriz intercelular, é amorfa, sem forma, que é o plasma sanguíneo. Os elementos figurados são divididos em fragmentos celulares, que são as plaquetas ou trombócitos, que vão ajudar na coagulação, e células. Nós vamos ter dois grupos celulares. Humano, nós temos os eritrócitos ou glóbulos vermelhos ou hemácias, transportam gases, principalmente O2, como já mencionamos lá na aula de respiração, 98% do O2 é transportado graças ao auxílio do pigmento respiratório hemoglobina, pigmento avermelhado com ferro em sua composição, que se encontra no interior das hemácias. Nós teremos também parte do CO2 sendo transportado aqui dentro das hemácias. Em mamíferos, como o ser humano, as hemácias adultas, ou eritrócitos, são anucleadas. Tinham núcleo quando eram eritroblastos no interior da medula óssea. Quando amadurecem, se tornam eritrócitos, perdem o núcleo,
supostamente para ter maior esse espaço, maior disponibilidade agora para o transporte de gases em seu interior. Tem mais espaço para levar oxigênio e parte do CO2. Nós vamos ver que os glóbulos brancos ou leucócitos, que na verdade são células incolores, servem para defesa imunitária. Nós temos vários subtipos de leucócitos. Dois se destacam: os neutrófilos ou macrófagos, que vão realizar a fagocitose de corpos estranhos, e os linfócitos, que são subdivididos, os linfócitos T, nos linfócitos B, que nós já mencionamos com detalhes na aula de imunização, que estarão relacionados à identificação dos invasores e à produção das enzimas de defesa, dos anticorpos. Voltando aqui à parte amorfa, a matriz intercelular, que é o plasma, nós encontraremos diversas substâncias dissolvidas, principalmente água, formando mais de 90% da matriz. Essa água e diversas substâncias ali arrastadas vão formar o soro sanguíneo. Então, nós teremos proteínas como a albumina, que dão viscosidade, vitaminas, glicose, aminoácidos, aqui está errado, tá? Aminoácidos só, um aqui a mais, ácidos graxos, sais minerais obtidos na alimentação, como vimos na aula de sistema digestório, serão levados até as células, dissolvidos no plasma. Enzimas que podem ajudar em fenômenos como a coagulação, nós vamos mencionar, como no transporte agora de diversas substâncias, hormônios liberados pelas glândulas endócrinas, corpos estranhos, antígenos, anticorpos liberados pelos leucócitos que mencionamos agora, pelos linfócitos específicos, gases dissolvidos agora, o O2 e o CO2, íon bicarbonato, lembrando que a maior parte do CO2 é transportada na forma de íon bicarbonato dissolvido no plasma, e resíduos nitrogenados, excretas agora, como a ureia, a amônia e o ácido úrico. Ora, podemos encontrar também moléculas que vão atuar em fenômenos importantes, como o fibrinogênio, que vai ser usado agora no processo de coagulação, que veremos posteriormente. Perfeito. Então, esquematizamos aqui a estrutura do sangue. Tem os elementos figurados e o plasma. Ora, para que servem mesmo os elementos figurados? Vamos mencionar novamente para reforçar. As hemácias, ou eritrócitos, citocélula, erito vermelho, perdão, ou glóbulos vermelhos, anucleados em mamíferos, tá? Não em todos os seres, estão relacionados ao transporte de gases, ao O2 e ao CO2. Quem vai fazer isso é a hemoglobina, é o pigmento avermelhado que está no interior das hemácias. A hemoglobina se liga ao oxigênio, formando oxihemoglobina e libera nos tecidos. Ela também vai se ligar ao CO2, formando carbohemoglobina, que vai levar agora até os pulmões para ser liberado. Os leucócitos ou glóbulos brancos estão relacionados à defesa imunitária, combater os corpos estranhos, vírus, bactérias, protozoários, toxinas, tudo aquilo que não for natural ao organismo, nós vamos mencionar como antígenos, anticontra gene origem, aquilo que não foi originado em nosso próprio corpo. E as plaquetas ou trombócitos auxiliam no fenômeno da coagulação do sangue. O que é coagular? É aglomerar. Nós podemos ter coágulos se formando no interior dos vasos, o que não é desejado, porque pode obstruir o fluxo sanguíneo. Então, as hemácias que estão em grande quantidade, já vamos ver, podem formar coágulos espontâneos no meio dos vasos. Isso não é desejado. Eu quero formar um aglomerado desses elementos figurados, das hemácias, quando a parede do vaso se rompe. Então, é desejável que a coagulação ocorra na parede do vaso quando houver uma ruptura, não que ela aconteça, que se ocorra a coagulação agora no meio do vaso, obstruindo o fluxo sanguíneo, causando um acidente vascular. Ora, o que vamos fazer agora é organizar estes elementos figurados. Então, aqui nessa tabela, que serve para a nossa revisão, nós temos hemácias, leucócitos e plaquetas ou trombócitos. Onde são produzidos? Na medula óssea vermelha, tanto as hemácias quanto os leucócitos. Podemos ter agora os nódulos linfáticos, que nós vamos falar já já no sistema linfático, servindo de local para multiplicação de glóbulos brancos a fim de combater uma infecção, permitindo uma resposta imunitária. E também no baço. As plaquetas ou trombócitos são formadas na medula óssea, a partir de fragmentos de grandes células, os megacariócitos, que se rompem e seus fragmentos formam as plaquetas.
Então, as nossas hemácias e as nossas plaquetas têm uma vida útil relativamente curta, enquanto que os leucócitos podem durar mais tempo, que são células com núcleo, com material genético que pode organizar agora a reposição de componentes que vão se degradando com o tempo. Nós veremos que a degradação ou destruição das hemácias é feita no fígado, onde as hemácias velhas são utilizadas, são recicladas para se formar a bile, que vai ser usada lá no sistema digestório, lá na digestão, para emulsificar os lipídios, e a própria medula óssea e o baço podem degradar essas hemácias velhas, que vão durar mais ou menos 120 dias, não é muito tempo, porque elas não apresentam núcleo quando adultas em mamíferos. Os leucócitos, que estão mais velhos agora, vão ser degradados, fagocitados por glóbulos brancos maiores, por neutrófilos ou macrófagos, e as plaquetas ou trombócitos vão se desintegrando com o tempo. Nós veremos aqui que o contato com o ar numa hemorragia externa, quando o vaso sanguíneo se rompe, e ao contato com o meio externo, com a atmosfera, vai realizar a desintegração. Isso é um fenômeno desejado, porque isso vai iniciar o fenômeno da coagulação. Aí vem aquilo que muitos perguntam: qual a quantidade ideal, média ou considerada normal para esses elementos segurados? Um exame de sangue simples, um hemograma, pode avaliar a quantidade dos elementos segurados e você pode chegar à conclusão sobre o seu estado de saúde. Em média, espera-se que você tenha de 4 a 6 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Um cubo de aresta 1 milímetro cheio de sangue teria de 4 a 6 milhões de hemácias. É por isso que o sangue é vermelho, pela grande quantidade de hemácias que tem ali dentro. Se você tiver menos de 4 milhões, você teria anemia. Qual a causa? Existem diversas causas para anemia. Pode ser carência de ferro na alimentação, anemia ferropriva, pode ser uma questão genética, como anemia falciforme, e assim vai. Então, você tem um número baixo de hemácias normais, você tem anemia, mas aí tem que se investigar a causa. Se você tiver um excesso de hemácias, não necessariamente agora pode ser uma doença. Existem casos de você ter agora uma multiplicação exagerada na medula óssea, câncer na medula óssea, câncer no sangue, a leucemia, e você ter uma elevação agora na quantidade de hemácias que estariam sendo produzidas rapidamente e sem especializar. Mas espera aí, se você tiver leucemia, você vai ter mais elementos figurados em quantidades variadas, não apenas as hemácias. Se você tiver apenas as hemácias agora, mais de 6 milhões, pode ser uma resposta à altitude. Quando encaminhamos para locais onde a pressão atmosférica é mais baixa, PO2, a PO2 disponível é menor, nosso corpo responde produzindo mais hemácias para aproveitar melhor o pouco oxigênio disponível nesse meio. Então, pessoas que se deslocam para locais de elevada altitude, inicialmente vão se sentir mal, vão sentir falta de ar, vão sentir dor de cabeça, pela falta de oxigênio disponível no sangue, que não será transportado para os sistemas do corpo. Mas, se ele ficar nessa área por dias, semanas, ele já vai compensar isso produzindo mais hemácias. Então, aí ele teria um número maior de hemácias acima da média. Glóbulos brancos, em média, você tem de 3.500 até 10.500. Alguns autores falam de 3.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Se você tiver um número baixo de glóbulos brancos, abaixo de 3.000, você tem leucopenia, que é uma deficiência imunitária. Não necessariamente você tem AIDS, como alguns alunos perguntam. Você tem uma queda na sua imunidade. Agora, qual a causa disso? Também tem que se investigar. Se tiver um número elevado de glóbulos brancos, você tem mais do que 11.000, você está respondendo a uma infecção. Os glóbulos brancos são células nucleadas e quando o antígeno os invade, eles podem se multiplicar para aumentar a eficiência da resposta. Qual infecção? Aí é outra investigação. Mas se você mostra isso para o médico, ele vai perguntar: você esteve doente recentemente? Se você falar que esteve, tive uma gripe 2 semanas atrás, então esse número elevado de glóbulos brancos no seu exame ainda é consequência dessa infecção que você já teve. Ah, não, eu não tive infecção nenhuma, não tive nenhuma doença recentemente. Isso pode indicar que você tem uma infecção que está dormente, não se manifestou ainda. E aí você deve investigar. Por isso que o exame deve ser avaliado pelo médico. Eu sei que muitos vão lá, pegam o exame, abrem e já dão uma olhada. Isso é uma avaliação muito rasa. O médico é que vai poder avaliar com mais detalhes e aí conversando com o paciente. Plaquetas, você vai ter em média de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Se você tem um número abaixo de 150.000, você tem plaquetopenia.
e, consequentemente, vai ter dificuldade para coagular o sangue numa ruptura de vaso. Então, você fica com o sangue sendo perdido por mais tempo. Não é hemofilia. Hemofilia é uma doença genética causada por deficiência em fatores necessários para a coagulação, não número baixo de plaquetas. É outra relação. Cuidado com isso. Se você tiver agora, então, estados infecciosos, isso explicaria a variação agora na quantidade de glóbulos brancos para cima, e estado patológico seria a doença da medula, a leucemia. Mas leucemia você vai ter número alterado de plaqueta, de hemácia e de leucócito, não apenas de um deles. E para que eles servem mesmo? Transporte de gases, maioria, 98% do O2 elevado pelas hemácias, pela hemoglobina das hemácias, mas por volta de 27%, quase 30% apenas que é elevado de CO2. O resto do CO2, uma pequena parte dissolvida no plasma e a maior parte ligada na forma de íon bicarbonato. Os glóbulos brancos para defesa fagocitária e defesa imunitária para a produção de anticorpos. E as plaquetas iniciam a cascata de coagulação para fechar agora uma ruptura num vaso. Como é essa cascata? Isso já apareceu em vestibular para a gente explicar o fenômeno que acontece. Então, peraí, posso ter hemorragia, ruptura de vaso, perdendo sangue externa para o meio ou interna para um tecido adjacente, para um órgão interno. Então, nas duas situações, se eu tiver agora uma hemorragia externa, o sangue começa a extravasar, as plaquetas em contato com o ar se desintegram. Ou hemorragia interna, a parede do vaso e o tecido adjacente, quando lesado, vão dar início à cascata de coagulação. As plaquetas em contato com o ar se rompem e liberam tromboplastina. Os tecidos adjacentes rompidos também liberam. Então, seja hemorragia interna, seja hemorragia externa, o que inicia a cascata de coagulação é a mesma coisa. A liberação da enzima tromboplastina no local do corte. A tromboplastina vai precisar do cálcio, do íon cálcio, Ca++, presente no plasma sanguíneo para ser ativada. Então, se uma pessoa tem carência de cálcio no sangue, pode atrapalhar a cascata de coagulação. A tromboplastina, em condições normais, com cálcio disponível no plasma, vai atuar sobre a protombina, que o fígado produz e libera no sangue. Então a protombina fica passeando pelo plasma sanguíneo. Quando a protombina chegar num corte e ali tem tromboplastina liberada, a protombina é convertida em trombina. A protombina é inativa, não faz nada, mas a trombina é ativa. A trombina vai atuar sobre outra molécula liberada pelo fígado no sangue, que é o fibrinogênio, que é uma proteína solúvel. O fibrinogênio foi liberado pelo fígado e está passando. Quando o fibrinogênio chegar perto do corte e ali vai ter trombina ativa, a trombina converte o fibrinogênio solúvel em fibrina insolúvel. A fibrina cai no local do corte e vai formando uma rede que vai segurar as hemácias. As hemácias vão formar o coágulo. Mas por que essas hemácias não vão mais sair? Porque a rede insolúvel de fibrinas retém. E aí vai parar o sangramento. É aí que você vê que no seu corte que estava saindo sangue, de repente ele fica vermelho e para de sair. Cuidado, isso não é cicatrizar, não é formar a casquinha, isso é outra coisa. Formar a casquinha, cicatrização, depende da regeneração dos tecidos lesados. Não é isso aqui. Aqui a gente para o sangramento rapidamente para dar condições à cicatrização. Vejam vocês que o fígado foi importantíssimo produzindo protombina e fibrinogênio. Pessoas com problemas hepáticos podem ter problemas de coagulação porque deixam de produzir esses fatores. Que estimula o fígado a produzir esses fatores de coagulação? Vitamina K. Vitamina K que nós podemos absorver na alimentação ou que pode ser produzida até pela ação das bactérias intestinais. Por isso que a gente fala que a vitamina K é anti-hemorrágica. Se você tem uma boa concentração de vitamina K, que é bem baixa no corpo, você dá condições ao fígado de produzir os fatores de coagulação. Se você está em carência de vitamina K, você não produz esses fatores, consequentemente você vai ter sangramentos que demoram a fechar. Você vai ter hemorragias com maior frequência. Ora, uma outra maneira de demonstrarmos essa cascata.
Os tecidos lesados ou as plaquetas em contato com ar liberaram tromboplastina. Graças ao auxílio do cálcio, a tromboplastina vai converter protombina em trombina. O que a trombina faz? Age sobre o fibrinogênio que já está no plasma, transformando o fibrinogênio solúvel em fibrina insolúvel. Essa fibrina vai caindo no local, vai formar uma rede, como nós podemos ver aqui, que impede a saída do sangue. Por quê? Porque vai segurar as hemácias. Olha aqui a rede de fibrina retendo as hemácias e formando o coágulo, propriamente dito, na parede dos vasos sanguíneos. E aí você estanca o sangramento, seja ele interno ou externo. Então é desejável que o coágulo se forme na parede do vaso. Se eu formar coágulos espontaneamente, e olha que a gente tem muita hemácia no sangue, nós falamos de 4 a 6 milhões por milímetro cúbico de sangue. Se formar coágulo no meio do vaso, aí você pode bloquear o fluxo sanguíneo e ter um acidente vascular. Por isso que temos alguns medicamentos anticoagulantes que devem ser usados nesse caso. Temos anticoagulantes naturais no nosso sangue para evitar isso, mas muitas vezes, quando as pessoas têm problemas de formação espontânea de coágulos, que podem levar à trombose, que é a obstrução do vaso e sua consequente ruptura, aí nós podemos ter a necessidade do uso de medicamentos anticoagulantes. Tudo bem? Tranquilinho? Belezinha. Com isso em mente, nós podemos passar agora a falar sobre o sistema linfático, que é um sistema de vasos lado do sistema circulatório sanguíneo. Poderíamos dizer que é um sistema paralelo. Nós encontraremos vasos linfáticos e nódulos, onde esses vasos se cruzam agora, formando dilatações. Esse sistema de transporte paralelo ao sanguíneo conduz o quê? Um outro tecido que é chamado de linfa. A linfa não será avermelhada porque não apresenta hemácias no seu interior. Ela vai ter bastante água, ela vai ter glóbulos brancos, ela não vai ter a mesma coloração do sangue, a coloração vai ser mais clara. Mas qual é a função da linfa? Principalmente drenar resíduos e excesso de líquidos em tecidos, de modo a trazer para a circulação venosa, vai desembocar numa veia, permitindo agora que seja degradado no fígado ou que seja eliminado agora pelos rins. Quando olhamos então o sistema linfático, nós estamos observando aqui esse conjunto de vasos. Vejam que ele não é um circuito com o sistema circulatório que vai e volta. Ele parte da periferia e desemboca nos vasos sanguíneos. Então o sistema linfático vai drenar, por exemplo, excesso de líquidos e resíduos que eu formo junto à pele, na região da derme, por exemplo, onde a circulação às vezes não é eficiente. Esses vasos, a gente vai ver já já, vão desembocar nas veias. Espera aí. E eu posso ter esses vasos se encontrando, formando nódulos linfáticos, que podem ser menores ou maiores. E aí nós temos gânglios axilares, nós temos as amígdalas, que são gânglios linfáticos, onde os glóbulos brancos, que são encontrados na linfa, usando esse sistema para também alcançarem diversas partes do corpo e assim combater infecções com maior eficiência, eles também poderão agora se multiplicar nesses nódulos linfáticos. Quando esses nódulos linfáticos incham pela grande quantidade de glóbulos brancos que ali estão, nós podemos ter uma indicação indireta de que estamos respondendo a uma infecção. Então o médico vai lá e apalpa os nódulos que você tem aqui junto à faringe e à laringe. E aí ele vê o nível da infecção indiretamente. Quando está muito inchado e demora para regredir, é que popularmente nós chamamos de íngua. Em alguns casos, não regride de tanto tempo que ficou inchado, e aí você tem que fazer até uma massagem, conhecida como drenagem linfática, para ajudar a retirada desse excesso de líquido e o retorno ao volume normal. A drenagem linfática ajuda a retirar o excesso de líquido de tecidos. Então, pessoas que têm edemas, com acúmulo de líquido em tecido adjacente, processos inflamatórios contínuos, a drenagem linfática é essencial. A drenagem linfática pode ser usada como uma técnica de emagrecimento? Não. Drenagem linfática não emagrece. Você, depois da drenagem linfática, você vai ter um aumento na produção de urina. Por quê? Você está empurrando com a pressão agora adequada das mãos a linfa mais rapidamente para as veias. Então você vai ter um maior volume de sangue circulante, de volume de plasma sanguíneo agora, que vai ser drenado pelos rins
e vai encher a sua bexiga. Realmente, você vai urinar com grande frequência depois da drenagem linfática, mas você não está eliminando gordura, você não está emagrecendo. Lipídios não são solúveis em água, não são filtrados nos rins. Você estará perdendo líquido, perdendo massa. Você vai até ter uma reduzida no seu volume depois de uma drenagem linfática, mas você não está emagrecendo. Ah, mas se eu fizer todo dia? Não existem estudos falando sobre problemas que eu posso ter com esse aumento da atividade renal devido agora à drenagem linfática frequente. Agora, se vai fazer mal ou não, eu não sei dizer. Mas uma coisa eu posso dizer: não emagrece. Você não está perdendo gordura. Cuidado com as propagandas enganosas. Aqui nós podemos ver melhor o sistema linfático. Então, aqui nós temos um vaso linfático que começa na periferia e desemboca numa veia. Aí, o que foi drenado do tecido adjacente, excesso de água, as toxinas, cai na veia, pode ser levado para o fígado para ser degradado, pode ser levado para o rim para ser eliminado direto. Vejam vocês que nós temos vários vasos convergindo para uma região. Isso é o linfonodo, ou nódulo linfático, ou gânglio linfático, onde glóbulos brancos podem se multiplicar. Glóbulos brancos, frequentemente, vão utilizar o sistema linfático para também alcançar tecidos adjacentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma infecção por causa agora de um corte na pele que permite a entrada de um agente infeccioso como a bactéria. O que os glóbulos brancos podem fazer? Atravessar a parede dos vasos sem rompê-los, tanto do vaso sanguíneo quanto do vaso linfático, para conseguir chegar ao teu local da infecção. Então, os macrófagos, por exemplo, para conseguirem chegar aqui para fagocitar a bactéria, eles vão forçando o endotélio, tecido de revestimento do vaso, atravessando sem romper. Eles vão passando como se fosse por uma porta bem apertada, quando eles passam, o tecido já fecha atrás deles. Isso chama-se diapedese. A diapedese é a propriedade que permite que glóbulos brancos, como os macrófagos, consigam chegar no tecido adjacente para combater uma infecção. Tudo bem? Devemos lembrar, já falamos lá na aula de verminoses, que o sistema linfático pode ser parasitado por um verme nematelminto transmitido pela picada de mosquito. Aí eu terei a filariose ou elefantíase, quando o mosquito Culex pica o indivíduo e passa a larva agora do verme, o Quereria bancroft, que vai se reproduzir no interior dos vasos linfáticos, causando sua obstrução. Aí a linfa não é mais drenada, e aí você tem um inchaço, principalmente de membros inferiores, com derramamento de linfa, com linfangiectasia e linforreia. Tudo bem? Beleza, galerinha? Obrigado pela atenção. Espero que tenha sido útil para todos. Aquele abraço e até mais.